Olá pessoal, meu nome é Diclei Henrique, sou aqui de Curitiba. Estamos aqui hoje para trabalharmos juntos a aula de número 27. E antes de começar, vamos reforçar aqui a necessidade de você ir lá no app, no aplicativo do Classroom e fazer as suas atividades, condicionada à sua presença também. E ainda aqueles alunos que não têm acesso ao aplicativo poderão retirar no colégio o material e posteriormente devolvê-lo. E antes da gente entrar no assunto da aula número 27, eu quero fazer uma retomada do que nós vimos na aula anterior aqui. Então, na aula anterior, nós vimos a resistência e a primeira lei de Ohm, e essa fórmula que é a tensão que é igual a resistência vezes a corrente, URI. Nós vimos também o condutor ôhmico, que tem a resistência constante. Ainda vimos a unidade de medida da resistência e vimos os condutores não ôhmicos. A resistência elétrica R não é constante. Temos os casos aqui do carbono, os materiais, né? Carbono, germano e silício. Então vamos entrar na aula de hoje. A aula de hoje nós vamos continuar nas leis de Ohm. Antes de eu entrar aqui na segunda lei de Ohm, é preciso esclarecer que nos resistores ôhmicos a temperatura deve se manter constante. Então aqui, foi possível que Ohm concluísse que a resistência elétrica varia com a variação da temperatura. Então, todas as experiências que ele fez na primeira lei e na segunda, a temperatura se manteve constante. E aqui nós temos, quanto menor a agitação das partículas que constituem o condutor, menor a resistência oferecida à passagem da corrente elétrica. Então, nós temos aqui dois fios condutores. No primeiro, a temperatura está normal e no segundo, o fio foi aquecido. Então, quanto menor a agitação das partículas que compõem o material do condutor, que compõem a rede cristalina do material, e os elétrons livres ali que se chocam, né? Quanto menor for, menor a resistência oferecida. Aqui nós temos a figura aqui de uma linha de transmissão, né? As torres sustentando os fios aéreos, né? Então, entramos aqui no assunto da aula de hoje, que é a segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm diz assim, R é igual a ρ vezes L divididos por A. O que são essas letras? R é a resistência. A letra grega ρ é a resistividade do material, muda conforme o material, altera conforme o material. L é o comprimento do fio e o A é a área de secção transversal. Então, essa fórmula aqui representa a segunda lei de Ohm. Então, no enunciado aqui, a resistência do fio é diretamente proporcional ao seu comprimento e inversamente proporcional à sua área de secção transversal. Nós temos aqui na fórmula, né? O L, que é o comprimento, está aqui diretamente proporcional. E a área de secção, que é o denominador, é inversamente proporcional. Então, temos aqui a figura de um fio, o comprimento do fio representado pela letra R, e aqui a área de secção transversal do fio. Tá? Então, quanto maior esse comprimento, maior a resistência. E quanto maior a área, menor a resistência. E vamos ao primeiro quiz da nossa aula de hoje. Eu vou fazer uma leitura, tá? Assinale a alternativa correta em relação à proporcionalidade entre a espessura do fio e a sua resistência. Na letra A diz assim, são grandezas inversamente proporcionais. E na letra B, são grandezas diretamente proporcionais. Vamos dar um tempinho e já voltamos já.
Então, pessoal, voltando aqui na resolução do nosso quiz, vamos dar uma lida aqui novamente e em seguida a gente comenta. Então, diz assim: assinale a alternativa correta em relação à proporcionalidade entre a espessura do fio e a sua resistência. Então, a espessura do fio, o que quer dizer? Se o fio é mais grosso ou mais fino, no caso, a área de secção transversal do fio. A letra A diz, são grandezas inversamente proporcionais. A letra B diz, são grandezas diretamente proporcionais. Então, nós vemos que a área está no denominador da fórmula da segunda lei de Ohm. Está dividindo, no caso, certo? Então, são grandezas inversamente proporcionais, né? Então, a resposta certa aqui é a letra A. Letra A. E agora nós vamos aqui comentar dessa figura que vai aparecer aqui, que está representando a área de secção transversal de um fio. Veja que na primeira figura, a área é menorzinha que a segunda figura. Então está representado aqui pela letra A, e aqui na segunda figura está representada por 2A, ou seja, dobrou a área de secção transversal. Então, se o fio for do mesmo material, como são grandezas inversamente proporcionais, o que vai acontecer? Se dobrou a área, vai reduzir pela metade a resistência, certo? Então, quanto maior a área de secção transversal, menor a resistência. Muito importante essa relação aqui entre a razão e a proporção, né? Então, nós vemos aqui também tem o comprimento do fio, aqui o comprimento é o mesmo, né? O comprimento do fio aqui, tá? Então, vamos aqui para o segundo quiz da nossa aula. E eu vou dar uma lida aqui, ó. Assinale a alternativa correta em relação à proporcionalidade entre o comprimento e a resistência. Eu quero voltar aqui um pouquinho na figura anterior para a gente dar uma olhada aqui, ó. Aqui nós vemos que o comprimento é o mesmo, né? O comprimento é o mesmo, é L e L. E aqui no quiz está dizendo da relação entre a proporcionalidade entre o comprimento do fio, né? Letra A, são grandezas inversamente proporcionais. Letra B, são grandezas diretamente proporcionais. Então, vou dar um tempinho aí para vocês resolverem e já voltamos.
Então, pessoal, vamos voltar aqui na resolução do quiz. Eu vou dar uma lida novamente. Assinale a alternativa correta em relação à proporcionalidade entre o comprimento do fio e a sua resistência. Letra A diz, são grandezas inversamente proporcionais, e letra B, são grandezas diretamente proporcionais. Então, nós vimos que o comprimento, quanto maior for, maior será a resistência. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Letra B é a resposta correta. Na sequência aqui, nós temos novamente a figura aqui, comparando agora o comprimento do fio, né? Na primeira figura, nós temos que o comprimento do fio é L. E na segunda figura, nós temos que o comprimento do fio passou a ser 2 Ls. Como são grandezas diretamente proporcionais, quanto maior o comprimento, maior a resistência. O que vai acontecer, então? Se L passou a ser 2L, a resistência, né, vai ser 2R, vai dobrar também. Se dobrou, o comprimento do fio vai dobrar a resistência. Agora nós temos aqui a questão da resistividade dos materiais. Aqui é uma outra questão que entra também, que interfere na questão da resistência dos materiais, né? Então nós temos aqui vários materiais aqui, ó, prata, cobre, ouro, alumínio, chumbo, vidro e borracha. Se a gente observar de cima para baixo aqui, nós vemos que a resistividade está aumentando. Ó. A resistividade da prata é 1,6 vezes 10 a menos 8. É muito importante aqui a unidade pelo sistema internacional, que é 1 metro, pelo sistema internacional de medidas, a unidade da resistividade, que é a letrinha Rho lá da fórmula da segunda lei de Ohm. Então, vejamos aqui, pessoal, a prata é 1,6, o cobre passa a 1,7, um pouquinho mais, né? O ouro é 2,4, o alumínio é 2,8, o chumbo é 2,2, o vidro passou a ser bem maior aqui no caso. Ó. A resistividade é 10 elevado a 10. Tá? Varia entre 10 elevado a 10 e 10 elevado a 14. E a borracha aumenta mais ainda. Tá? O que acontece nessa questão? Quanto maior a resistividade aqui do material, vai ser maior a resistência, tá? Maior a resistência. Então, no caso, por isso que explica que esses materiais aqui, o vidro, por exemplo, ele se torna até um isolante, o vidro e a borracha, né? Tá? Porque eles resistem mais à passagem da corrente elétrica. Nós vemos isso aqui, na importância disso aqui, na utilização dos fios, né? A maioria dos fios aí é de cobre por ser um material mais barato que a prata, evidente, né? Não ia usar fios de prata, mas o cobre está no segundo, aqui em segundo lugar, né? Então vamos passar aqui para esse exercício, que é o exercício de um chuveiro, da resistência de um chuveiro. Vamos dar uma lida aqui? Considere um chuveiro elétrico que possui uma resistência ligada conforme o esquema. Um dos terminais é fixo e o outro pode variar entre os pontos A, B e C. A, B e C. Assinale a alternativa que contém a indicação correta sobre a temperatura do chuveiro. Então, antes de passar ali, vamos dar uma analisada aqui. Esse chuveiro tem uma tensão de 220 volts e aqui nós temos o pontinho C, que é onde estaria a chave. E aqui nós temos o pontinho B, que é onde a gente poderia deslocar a chave. E aqui nós temos o ponto A, que a gente poderia deixar nessa chave também. Na continuação aqui, então, diz assim, ó, as posições, né, A, B e C. A, B e C. Na letra A, temperatura quente, frio, o morno. Na letra B, quente, morno, o frio.
Letra C, morno, quente e frio. E letra D, frio, quente e morno. Vamos dar um tempinho para vocês pensarem e resolverem e já voltamos.
Então, pessoal, voltando aqui na resolução do nosso exercício, vamos dar uma olhada aqui nas alternativas. A seria quente e frio, morno. B, quente, morno e frio. C, morno, quente e frio. D, frio, quente e morno. Bom, eu vou pôr aqui a resposta já, que é a letra B, tá? E eu quero explorar aqui o porquê disso, né? Na letra B está dizendo que é quente, morno e frio. Vamos ver aqui o ponto B. No ponto B, a resistência, o comprimento do fio é maior. Então, nesse caso, quanto maior o comprimento do fio, nós vamos ver aqui, pessoal, nós temos aqui as duas leis de Ohm, né? A primeira lei e a segunda lei. Nós comentamos, então, que o comprimento do fio é diretamente proporcional à resistência. Quanto maior o comprimento, maior a resistência, né? Maior a resistência. Maior a resistência, nós podemos ver aqui que a corrente será menor, né? Porque são grandezas inversamente proporcionais. Maior a resistência, menor a corrente. Então, nesse caso, a temperatura ficaria aqui no morno, né? No morno, certo? No ponto B, morno. O ponto C, que é a chavinha desligada, seria frio. E no ponto A, seria quente, né? No ponto A aqui, ó. O comprimento do fio ficaria menorzinho aqui. Vamos ver de novo? Se o comprimento for menor, o que acontece aqui? Menor a resistência, maior a corrente daí, ó. Menor a resistência, maior a corrente, inversamente proporcionais. Então, aí a gente pôde verificar uma aplicação prática, né, das duas leis de Ohms, a primeira e a segunda. Beleza? Então, passamos aqui para frente. Nós temos o segundo exercício da nossa aula de hoje. Vamos dar uma lida aqui. Um cabo feito de liga de cobre possui área de secção transversal correspondente a 10 milímetros quadrados. Sabendo que a resistividade da liga de cobre é de 2,1 vezes 10 a menos 2, e aqui está Ohm, metro quadrado por metro. Determine a resistência para 5 metros desse fio. Nós temos aqui as alternativas. Nós vimos lá que pelo Sistema Internacional de Medida, né, a resistência é dado por Ohm metro. E aqui, nós notamos aqui que está milímetro quadrado por metro. Tá? Ohm milímetro quadrado por metro. Só que a área de secção transversal também está em milímetro quadrado. Tá? Então, nesse caso, não vai haver necessidade de converter, tá? Só fazer o cálculo. Vamos dar um tempinho aí para vocês resolverem e já voltamos já.
Então, pessoal, vamos voltar aqui na resolução do nosso exercício. Vou dar uma lida aqui no enunciado. Um cabo feito de liga de cobre possui área de secção transversal correspondente a 10 milímetros quadrados. Sabendo que a resistividade da liga de cobre é 2,1 vezes 10 a menos 2 ohm milímetro quadrado por metro, determine a resistência para 5 metros desse fio. Então, no caso aqui, eu fiz um esquema no quadro. Tirei os dados aqui, né? A área de secção 10 milímetros quadrados, a resistividade aqui 2,1 vezes 10 a menos 2, e aqui, ó, que eu havia chamado a atenção, né, no início ali, milímetro quadrado, está na mesma unidade aqui da área. Então não vai ter nenhum problema, né, porque está na mesma unidade. Se não tivesse, nós teríamos que fazer uma transformação. Por quê? Porque no sistema internacional a resistividade é 1 metro. Então, o comprimento do fio aqui é 5 metros e nós estamos querendo saber qual é o valor da resistência. A segunda lei de Ohm que a gente vai descobrir. Então, vamos substituir os dados aqui. Então, o R vai ser igual ao ρ. Quanto vale o ρ? 2,1 vezes 10 a menos 2. Quanto é o comprimento? 5 metros. Isso dividido pela área de secção transversal, que é 10 milímetros quadrados. Aqui nós temos uma mistura aqui de números decimais, né? Vamos fazer essa continha aqui primeiro, ó. Temos uma mistura de potência de 10 com números decimais. Então, vamos fazer esse vezes esse primeiro. Tá? Então, vai ficar igual. Multiplicando aqui, 2,1 vezes 5. Nós temos ali 10,5. Sobrou a potência de 10 aqui, ó. E sobrou também o 10 de baixo, do denominador. Se nós dividirmos aqui, ó, aqui esse 10 decimal aqui por esse 10, nós vamos encontrar, vamos ver o tamanho do quadro aqui se vai dar. Vai faltar quadro? Acho que não vai faltar quadro, não. Vai dar 1,05 vezes 10 a menos 2. Certo? Então, dividindo aqui, ó, 10,5 por 10, vai dar 1,05. Eu vou repetir aqui para ficar melhor aqui, ó. Então, R vai ficar igual 1,5 vezes 10 a menos 2. 1. No sistema internacional, a resistência é 1. Certo? Então, a resposta certa aqui é a letra C, tá? 1,5 vezes 10 a menos 2. Chegamos ao final da nossa aula de hoje, pessoal, só dando uma reforçada aqui, dando uma reforçadinha aqui no que nós vimos hoje, né? Nós vimos hoje a segunda lei de Ohm, nós vimos também a temperatura nos condutores, a questão da resistividade dos materiais, as relações entre a resistência elétrica, comprimento e área de secção transversal do condutor. E antes de eu encerrar, eu quero dar uma reforçada aqui na necessidade de você fazer as tarefinhas lá no Classroom. Caso você não tenha acesso, pode assistir pela TV e depois retirar lá o material. Até a próxima, pessoal. Tudo de bom.